Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, eu sou o pregador David Ferreira e estamos aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo, glória a Deus, aleluia, o tema dele é: o que devo fazer para ser salvo? Aleluia. E tem uma passagem bíblica que fala isso, aqui em Atos 16, versículo 30, que diz assim: E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Uma pergunta. Aí os irmãos sabem a resposta de Paulo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus, aleluia. Então estamos aqui com um vídeo, com essa pergunta, para responder. Caso esse vídeo viralize, né? Ou alguém pesquise sobre esse assunto, aqui está a minha explicação, a minha resposta, né? Tirando da Bíblia, que eu tenho aqui em casa, que tem a resposta certinho. Aleluia. Então vamos lá. O que devo fazer para ser salvo? O plano da salvação. Faz muito tempo, um carcereiro romano fez ao apóstolo Paulo uma pergunta mais importante que jamais poderia ter feito: que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta foi imediatamente objetiva e clara: e consiga, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Como nós lemos, Atos 16, versículo 30 ao 31. Um homem se chamava Nicodemos e fez a Jesus uma pergunta similar. E Jesus lhe respondeu dizendo: é necessário nascer de novo. João capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Aleluia. Agora a próxima aqui, parte. Todos são pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos na glória de Deus. Isso quer dizer que todos são pecadores, na realidade. Nascidos todos dessa maneira, necessitando de um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De fato, quanto a isto, não há exceção. Isso vale para você e vale para mim e para todas as pessoas. Paulo também diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Portanto, isso significa que, ao menos que se faça algo para mudar essa terrível situação, todos perecemos eternamente. Entretanto, Deus não deixou o assunto dessa forma. Ele nos ama, a cada um de nós. E eis seu desejo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Agora, o que fez Deus acerca dessa situação? A salvação. A Escritura claramente diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tenha vida eterna. O que quer dizer isso? Um homem como pecado não pode salvar-se a si mesmo. Em outras palavras, tal era e é impossível. Em consequência, Deus literalmente fez um homem. Veio ao mundo nascido de uma virgem chamada Maria. E depois de cumprir a sua obra, morreu no Calvário para pagar o preço da redenção do homem. Como é óbvio, o preço foi muito alto, mas graças a Deus que foi pago eternamente por Jesus Cristo. Quem disser, tome de graça a água da vida. Apocalipse 22, versículo 17. Agora o próximo. O que significa crer no Senhor Jesus Cristo? Voltando para as Escrituras, que citamos no prólogo deste livro, Paulo diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Crer no Senhor Jesus Cristo é mais meramente dar um assentimento mental de que Ele é o Filho de Deus. Milhões de pessoas fazem isso e não são salvos. Quando a Escritura fala de alguém que crê,
Isso simplesmente significa que alguém aceita Jesus, que é Filho de Deus, e o que ele tem feito, referindo-se ao que ele morreu no Calvário, tomando nosso lugar, a fim de que possamos ser salvos. Aceitá-lo quer dizer ter somente ele como seu Salvador, fazendo o Senhor da sua vida, e seguindo com todo o seu coração, mente, alma, força, enquanto viver. Aleluia. Substituição e edificação. Aleluia. Como já foi dito, o homem está eternamente perdido e impossibilitado para salvar-se. Deus teve de proporcionar um meio de salvação, pelo qual o homem pecador pudesse ser feito justo. Ele o faz e envia o próprio Filho, que deu a sua vida no Calvário, assim pagando o preço terrível que não podíamos pagar. Esse preço foi o seu próprio sangue precioso e derramado. Ele fez nosso substituto. O que significa isso? Isso significa que ele fez em nosso lugar aquilo que não podíamos fazer por nós mesmos. Havia uma terrível dívida do pecado como resultado de condição decaída do homem. Isso vale para todos os seres humanos, sem incluir ninguém. Não havendo outra maneira de nos salvar, Deus proporcionou um Salvador. E ele assim o fez simplesmente porque ele nos amou. Jesus é o nosso substituto. Se nos edificamos com ele e aceitamos o que ele fez por nós na cruz do Calvário, seremos salvos. É incrivelmente simples. Se ele fez o nosso substituto, e isto é a base da nossa edificação com ele. E dessa maneira somos nós recompensados com a vida eterna. Romanos 6:23. Próximo. Por fé e não por obras. Aleluia. Para se obter a salvação gloriosa e maravilhosa, o que se requer é simplesmente crer no Senhor Jesus Cristo. Exatamente como disse Paulo, ter fé nele. O que significa isso? É realmente muito simples. O Senhor o fez assim para que todo possa ter igualmente a oportunidade. Simplesmente significa crer, ou seja, ter fé no que ele faz. E o aceitar para si mesmo, pessoalmente, isto é, tudo o que Deus requer. Mas, obviamente, crer é ter fé. Tal como já foi mencionada, significa aceitar o Senhor como seu Salvador pessoal e também fazê-lo o Senhor da sua vida. Em primeiro lugar, o homem deve entender que o pecado, que é um pecador. Isto inclui a todos. Romanos 3:23. E nessa condição, ele necessita de um Salvador. Há um só Salvador, só um que pagou o preço para a redenção do homem. E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, se não aceitar Cristo, não pode ser salvo. Milhões tentam conseguir a sua salvação de muitas maneiras, em vez de aceitar Cristo. Ou então tentam ser salvos por meio de aceitar a Cristo, mas acrescentam outra coisa além de Cristo. As Escrituras diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Isto quer dizer que a igreja não pode salvar você, nem tampouco o batismo nas águas, nem nenhuma outra coisa pode salvar, por mais importante que seja. Havemos dito isto porque milhões pensam que são salvos a serem batizados nas águas, ou ao filiar-se a uma igreja, ou por fazer boas obras e etc. Embora essas coisas podem ser importantes, não têm absolutamente nada que ver com ser salvo. A salvação vem simplesmente por confiar em Jesus Cristo. Justamente como havendo dito, isso significa que alguém pode ser salvo em qualquer lugar, na igreja, na esquina, na rua, ao olhar uma propaganda cristã, ao escutar o rádio uma programação cristã ou até mesmo ler esta matéria. Não importa o lugar, o que importa para alguém é que creia. No momento em que você confessa o Senhor Jesus como sua própria boca e crê em seu próprio coração fazendo com sinceridade, nesse mesmo momento é que qualquer lugar que esteja você é salvo. Como já foi dito várias vezes, e é simples assim. O propósito
quando o carcereiro pergunta a Paulo o que é necessário que eu faça para me salvar. Inclusive, ele estava no cárcere nesse mesmo momento, com Paulo e Silas. Toda evidência indica que ele, naquele momento, naquele cárcere, creu no Senhor Jesus Cristo e foi salvo imediatamente. Glória a Deus, aleluia. Aqui só está uma parte, aleluia. Esse é o primeiro vídeo ainda, vai ter mais 2 ou 3 vídeos desse assunto, porque aqui tem muitas páginas para nós ler, aleluia. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva aí no canal para nos ajudar, que essa mensagem venha se espalhar pelo mundo, aleluia, para que todos possam escutar essa mensagem, essa palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Até o próximo vídeo.